Fala galera, estamos começando mais um Splendor Podcast hoje com um convidado mais do que especial. Está comigo aqui o pastor Flávio Souza do Instituto H27. Vocês vão lembrar dele, ele esteve aqui juntamente com o pastor Marcelo Bigardi, na entrevista do pastor Marcelo Bigardi lá da Cidade Believe. Ele também é membro da Cidade Believe. Ele cuida da parte artística, musical lá da Cidade Believe. E a gente vai estar tendo essa conversa aqui com ele sobre o Instituto H27, sobre a história de vida dele aí, que é uma história de vida impressionante, o cara que fez muita coisa aí dentro da música. E antes de mais nada, né, bom dia. Bom dia. Como é que tá aí, pastor? Como é que estão as coisas? Isso aí, agradecer, né, em primeiro lugar, Douglas, pelo convite da gente tá junto aí nesse tempo. Temos nos conhecido nesses dias aí, mas tenho certeza que Deus tem muita coisa pra gente fazer junto e agradeço. Vamos aí nesse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito legal, vai ser bom. Sim, eu sempre quando a gente começa aqui o bate-papo com os convidados, a gente sempre pergunta, eu acho que é a única pergunta que a gente faz mesmo, assim, que tá no script, vamos dizer. A gente pergunta sempre, como que você veio ao encontro de Jesus Cristo? Como que você conheceu Jesus Cristo? Você já vem de uma família, de um lar cristão, você encontrou com Cristo no meio do caminho, ele te encontrou no meio do caminho, né? Como que foi essa história sua, de início, assim? Top, isso é muito importante, né? Eu sou de família cristã, já, né? Família mesmo, meus avós, né? E meu pai, já cristão, pastor, já de uma denominação. Então eu nasci num lar cristão, aquela zoeira que todo mundo fala, mas nasceu na igreja, nasceu dentro da igreja, quase que isso, praticamente, né? Nasci já num lar cristão. A gente vinha até no carro falando um pouco sobre isso agora, brincando, mas assim, eu nunca fui o cara que me desviei no 100%, mas acho que eu fiz pior que um desviado. Assim, eu estava dentro da igreja, sempre tive por ali, mas com o coração fora, fazendo coisas fora, né? E é aquela história, né? Um verdadeiro encontro com Deus, não é porque meus pais eram pastores que eu já tinha tido uma experiência. Como criança, não lembro realmente, assim, não tive uma experiência genuína em conhecer Jesus. De verdade, assim, eu olhava tudo e falava assim, cara, não acreditava em nada, assim, achava... E eu era de uma igreja que tinha muita cura, milagre, gente endemoniada, eu já vi em culto um cara endemoniado levantar um banco com 5 pessoas e eu olhava aquilo e falava, cara, pra mim era tudo, parecia que era ficção, né? Era uma coisa montada e era criança. Então, mas nunca acreditei muito nisso. Só que depois de uma que aí é uma outra história, assim, eu vou ter uma experiência de verdade com Jesus que eu teria muitas histórias para contar com 23 anos, que foi quando aconteceu o meu acidente. Então, assim, até esse tempo eu nunca tive uma experiência e duvidava de muita coisa. Achava tudo muito estranho, assim, de ver as coisas. Mas é engraçado, porque eu tinha um temor de estar ali, assim. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, mas eu tinha que no domingo, pelo menos ali, sentar e ouvir a palavra e falar, cara, agora tá tudo bem, voltou ao normal, assim. Então, eu saía dali e poderia fazer um monte de coisa errada. Mas essa questão de estar sempre ali me manteve. Então, eu vim de um lar cristão, fiquei um tempo nessa vida aqui, ali, mas fui ter uma experiência de experimentar Jesus com um milagre e falar, cara, realmente Jesus é real, com 23 anos de idade. Foi a minha experiência genuína e verdadeira com Jesus. Cara, mas não sei se você concorda comigo, assim. Eu particularmente, eu não venho de um lar cristão, né? Eu vinha encontrar com Jesus quando eu tinha 13 anos, né? Através de uns amigos que moravam do lado da minha casa, fizemos amizade e tudo mais, né? Que é uma história também, pra mim, é uma história incrível desses meus amigos, né? Mas, assim, o que eu tenho notado no passar dos anos aí, as análises que a gente acaba fazendo, que a grande maioria de filhos de pastores, cara, e filhos daquele pessoal que é mais ativo dentro da igreja local, acabam crescendo assim, cara. Pelo menos na nossa época. Hoje em dia é um pouco diferente também. Eu creio que hoje em dia, nessa questão tem melhorado. Nessa questão tem melhorado. Assim, o acompanhamento hoje em dia é melhor, mas naquele tempo, eu acho que até por um erro dos próprios pastores, dos próprios pais, eles tinham uma preocupação muito grande com a igreja em si, porque era aquela coisa, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e eles acabavam focando muito os esforços deles na igreja e acabavam deixando os filhos meio, não de lado, mas meio soltos, assim, né? E aí também tem aquela coisa de você. A igreja conhece o pastor, mas você conhece o seu pai, que é o pastor, né, cara? Então Em você, casa dentro ali, de casa, você vê, vamos dizer assim, os defeitos dele, como qualquer ser humano, você vê.
Na hora que ele tá nervoso, você vê a hora que ele acaba discutindo ou a hora que ele acaba fazendo algo que só a família vê, né? Só a família conhece ali. Então, isso também desabona um pouco, às vezes, a figura do pastor. E quando você é liderado pelo seu próprio pai dentro da igreja, aí é um pouco mais difícil, né, cara? Eu tenho a fé e a esperança que mudou, assim. Igual você falou, que hoje é um pouco diferente. Mas, geralmente, quando eu conto um pouco da minha história, eu falo alguns detalhes sobre isso. E, assim, eu tive uma família incrível, assim. Meu pai e minha mãe extremamente presente. Meu pai faleceu já há 4 anos, né? Mas meu pai e minha mãe sempre muito presente. Mas você acredita, cara, que com 13, 14 anos, tinha coisas que mexia muito comigo. Que era essa questão de você sair de um culto e tá dentro do carro e você ouvir, nossa, que pegação ruim, oh, que cara chato, atender um casal e falar, nossa, que casal chato, né? E aquilo, porque como assim, o que aconteceu? Eu comecei a estudar música muito cedo, então com 6 anos de idade, eu começo a estudar música de um jeito assim, estudar música mesmo, literalmente, bona, partitura, e mergulhar na música, na musicalização infantil com 6 anos. E ganhei minha primeira bateria e tal. Então, eu sempre andei com gente mais madura, assim, o meu sonho era ser músico. Então, eu sempre andei com pessoas mais velhas. Então, assim, pra mim, com 13, 14 anos, um cara com 13, 14 anos que tá estudando música, desde dos 6, cara, eu nunca joguei bola, né? Eu nunca empinei pipa, eu nunca andei de bicicleta ali, não tive essa infância. Meu pai tentava fazer tudo isso, porque eu queria música. Então, assim, eu amadureci muito cedo, assim, eu tive uma maturidade, assim, nunca andei com a molecada, nunca fui um moleque de ficar na rua, cara, eu lembro, eu tenho memória, tipo assim, meu pai comprar um skate, vai lá dar um rolê de skate, meu primeiro rolê de skate, tomei um capote que eu nunca mais queria na minha vida, mas já não queria estar ali. Então, eu queria estar dentro de casa. Então, eu ouvia coisas no banco de trás do carro, que é o que você está colocando. Eu ouvia coisas e via coisas dentro da igreja, já com uma maturidade de 13, 14 anos, assim, absurdo. Tanto é que a galera que anda comigo hoje fala, o que aconteceu, né? Eu falava, amadureceu cedo, então acho que a parte da minha infância que eu vivo na zoeira e na brincadeira, assim, de ser muito brincalhão, eu faço hoje o que eu deveria ter feito com... Então a esposa tá esperando essa maturidade, né? Até agora, de brincar e tá ali. Coisa, então, assim, mas é exatamente isso, assim. Muitas das minhas decisões dessa época, isso é muito importante, foi de ouvir. Eu sempre falo isso quando eu ministro. Eu tenho um livro, eu tenho 4 livros. Um dos meus livros, que é a igreja, eu não trouxe porque eu não tô sem nada, assim, a gente vendeu e eu não refiz, né? Eles ainda não mandei produzir de novo. Você me deve 4 livros. Fechado. E eu quero vir para falar isso. Um dos meus livros que chama A Igreja foi nessa história toda dessa caminhada de um olhar de se apaixonar de novo para a igreja como noiva, como igreja que nós somos e como templo também, né? Prédio, né? Como prédio, por conta dessa época, assim, cara, criou dentro do meu coração nessa época uma grande revolta, por causa disso que você está falando. O contexto eram as mesmas pessoas que estavam sentadas nas mesas com a gente, na mesa comendo, eram os caras que saem, falam mal, que as pessoas que tretavam, assim, isso não entrava na minha cabeça. E como eu andava com a galera da música já desde cedo, cara, entre nós não tinha isso. Você zoava a si mesmo, dificilmente você zoava um cara que não estava ali com você. Sim. E depois da época de faculdade, assim, essa turma é uma turma que brinca, zoa, quando tem alguma coisa, vai lá e resolve. E eu via isso oposto, já com 13, 14 anos, na igreja. Então, isso mexeu muito comigo na adolescência. Isso foi uma das coisas fortes na minha adolescência. De me desconectar e falar, cara, esse galera vive uma falsidade. Pô, eu ando com os caras da música, os caras da escola. Mano, a gente não tem isso. E aqui acontece isso. Então, assim, concordo plenamente com você nesse entendimento. E isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tomo muito cuidado com isso até hoje, entendeu? É porque o que eu vejo é o seguinte, naquele tempo... E até hoje acontece muito isso, mas naquele tempo o cara ele tinha que manter uma postura externa, ele tinha que manter uma pose, vamos dizer assim, para ele sustentar um status de crente. Isso. Não era o evangélico, né? Era sustentar um status de crente. Então,
quando eu falo você que, te cortando olhava... um pouquinho, eu falo que isso é a igreja, é o Instagram de hoje, porque hoje a gente vai pro Instagram e faz coisas que a gente não vive em casa, Sim, ou que a posta gente um não monte é. de coisa, E a gente posta um monte de coisa assim. e a gente não tinha nada disso. Então o cara tinha que fazer isso dentro das comunidades, dentro da igreja. Ele era alguém ali que falava, cara, que Sim, exemplo, né? que Desculpa exemplo. te E não, cortar. mas é isso mesmo, era nisso que eu queria chegar. É. E aí, tipo, ele precisava manter esse status, mesmo ele não sendo assim. Hoje em dia, o que eu vejo é que com o crescimento das igrejas, vamos dizer assim, não tradicionais, por exemplo, Cidade Believe, essas comunidades, como a igreja que eu participo, essas igrejas que não têm aquele famoso uso e costume, não tem essas coisas, onde a pessoa consegue ser ela mesma, vamos dizer assim, tanto como você se veste, tanto na sua aparência, como no seu temperamento, na sua personalidade ali e tudo, porque eu acho que personalidade é uma coisa, cara, que você forma e tudo mais, e você vai ter ela durante o tempo. Então, durante a vida toda. O caráter que é a questão. Se você é um Sim. bom caráter ou um mau caráter. Tem cara que tem a personalidade de Pedro, vamos dizer, biblicamente, que era um cara explosivo, não sei o que o cara é muito bom porque o caráter dele é de uma pessoa boa, a personalidade dele é explosiva. Tem outro cara que tem a personalidade explosiva e é um cara mau. Tem um cara que é o quietinho lá, o mais tímido, mais introvertido, que é bom, e tem o introvertido que é mal. Então, assim, Sim, só que hoje em dia você não tem mais essa necessidade de sustentar uma aparência, né? De sustentar uma aparência para você ser realmente, verdadeiramente um cristão, ou reconhecido como verdadeiramente um cristão. Claro que eu não digo, na minha fala, eu não digo que uma roupa ou uma vestimenta do tempo antigo, um cara que está lá de terno, gravata, tudo, ele está sendo falso. Não, não é isso. Não é isso que eu penso. Eu digo assim que hoje em dia, diferente daquele tempo antigo, não existe mais essa necessidade de você sustentar uma aparência externa, sustentar algo ali para dizer, para afirmar para alguém que você é cristão. Hoje em dia você consegue, sem impor ou sem afirmar para alguém que é cristão, você consegue demonstrar o seu cristianismo através de outras coisas que naquele tempo o pessoal Sim. não focava, né, cara? É. E o que eu vejo que essa liberdade, vamos dizer, de estilo hoje em dia, ela também auxilia os filhos a não ter tanta revolta, assim, cara. Porque, assim... Era muita imposição também, né? sim, Meu pai sempre foi um cara que impôs muito, assim. Tem que ir, obrigado. Cara, eu sim. lembro de uma vez tomar uma surra porque eu tava tentando, meu pai chegou em casa, eu tava tentando gravar uma música que eu tinha ouvido na rádio que eu gostava, a gente pegava a fitinha cassete, Sim. colocava ali pra gravar uma música, né? Esperava ali o locutor falar, e ele chegou bem na hora, tava gravando, o que você tá fazendo? Tô gravando. Não, você não pode ouvir isso e tal, e que era, né, esse sistema Sim, ali. cara, que ficava batendo em cima, né? É. Eu tenho um exemplo da igreja que eu ia, o pastor pregava que não podia jogar bola. Lembra naquele tempo? Não podia jogar bola, não podia jogar bola. E aí Televisão tinha uma você guardava dentro do guarda-roupa, né? E aí tinha, não, e aí tinha uma reunião de pastores na chácara da igreja toda segunda-feira à noite, cara. E aí um dia esse pastor chega com o braço quebrado na igreja, cara. E aí, como que aconteceu que ele quebrou o braço? Ele quebrou o braço porque toda segunda-feira à noite eles jogavam bola entre os pastores na chácara, escondido de todo mundo, e pregavam para os jovens que não loucura, podia né? jogar bola, cara. É louco isso. Entendeu? É isso que eu falo pra você sobre a É questão louco, de mas é de você demonstrar uma coisa, ele querer demonstrar uma coisa, assumir uma postura e por trás você fazer outra. Isso revoltava muito. E eu sempre, assim, eu tenho versículos bíblicos na minha mente que eu procuro sempre guardar como base, e um deles é Provérbios 15:3, que diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vendo os bons e os maus, cara. Então, assim, não adiantava esse status, não adiantava manter essa coisa. Isso daí só criava uma revolta dentro da família. Por isso que eu conheço muito, muito, muito filho de pastor, cara, que hoje em dia nem na igreja vai, cara. O cara é excelente músico, excelente pessoa, mas o cara abdicou ali da fé, o cara... Tem uns que dizem até que Deus não existe, assim, porque eles viam o pai deles fazer uma coisa Dentro em cima de do casa era púlpito muito e em casa era diferente, né? outra, cara. É real. Até aquela historinha que os caras falam lá da criancinha que chegou o pastor e falou, pastor, posso morar dentro da igreja? Daí o cara falou, por quê? Não, porque aqui meu pai é de um jeito, lá em casa meu pai é de outro. Né, cara? Exatamente. Então, assim... Isso é algo que eu creio. Por isso que eu falei assim, eu tenho muita esperança, e eu acho que uma das questões da esperança é a semente que você tem lançado hoje. Sim. De lançar com as pessoas que estão ao teu redor, com teus filhos, né? Eu tenho um filho, o Flavinho, tem 8 anos, a Bela tem 3 anos, e
eu tento lançar essa semente, ensinar, eu tenho um foco em ensinar os meus filhos a amarem a Jesus. Não tem a ver com a religião, com o modelo, nem nada. E amar Jesus, cara, qual é o grande lance disso, né? De amar Jesus? É demonstrar esse amor que Jesus teve por mim, que Deus teve com a humanidade dentro da minha casa. Sim. E isso também é um desafio, não que não seja um desafio, né? Eu não tenho filho adolescente ainda, mas tantas histórias, mas é um foco, né? Cara, eu preciso ensinar os meus filhos a amarem Jesus e eu preciso fazer isso dentro da minha casa, demonstrando esse amor que foi que me conquistou, né? Sim. E o problema é que é isso, assim, a gente tentou muitas coisas que talvez que eu acredito que não era a prioridade o amor de Jesus dentro de casa. Era talvez uma aparência de o casamento tá tudo bem, não, a gente vai ali para a igreja como para se mostrar que a gente é certinho. Cara, e hoje é um dos meus maiores conselhos, assim. Tem gente que chega com uma situação, assim, cara, ama. Se você demonstrar amor, mas eu já faço isso, cara, multiplica o teu amor por essa pessoa. Claro. O amor muda a história. O amor transformou a minha história, me fez ser alguém que é extremamente apaixonado por Jesus com 47 anos de idade, talvez aumentando exatamente. Veio só numa crescente o meu amor por Jesus, por entender isso, assim. Então não tem como a gente fazer qualquer outro caminho. Aí é que tá, né? A gente complica as coisas. Sim, né? cara. Cara, demonstra o amor, ame. Mas ele é chato. Mas ele só me dá problema. Cara, ama. Você vai ver que essa semente não tem como você não colher ela. Porque você não colhe o resultado do cara. Você colhe aquilo que você plantou. Então eu continuo plantando em amor. Porque eu sei que uma hora vai acontecer. Se eu plantar o amor de Jesus no coração dos meus filhos em casa, e é um desafio, não tô falando que, sou o cara, Sim, não tá dando claro tudo não. certo. Não, não é isso. Mas, cara, é um foco só. Eu não tenho vários focos com eles. Eu tenho um foco. Eu preciso fazer eles amarem a Jesus da maneira que eu amo. Vai dar certo se eu fizer isso. Então, é que a gente antigamente fazia isso. Eu acho que a gente colocava a religião, nossos pais, né, assim, colocava a religião, colocava, se ele tiver envolvido no ministério infantil, se ele tiver envolvido na música da igreja, isso vai resolver. Isso nunca segurou ninguém para nada. Ministério, envolvimento Nunca, da igreja, não é. Então eu creio nisso, né? É de dentro para fora, né? É o amor de Jesus expressado ali para a criança, é o amor de Jesus ensinado para a criança, para aí sim, quando ela for crescendo, o amor crescendo junto, ela desenvolver os dons que Deus deu para ela desenvolver o chamado pelo qual Deus chamou. É um segundo, né? Sim, isso eu costumo dizer algo que é básico, mas é verdade, assim, cara, o segundo nunca vai funcionar se o primeiro não está funcionando. Sim. Se eu amo a Deus, cara, tudo vai funcionar. Porque assim, eu não consigo amar o próximo se eu não tiver... Se o primeiro mandamento não funciona, o segundo vai virar... não, eu amo as pessoas. Cara, essa demonstração de amor a Deus, ela vem como uma prioridade, por isso que é a primeira, né, de verdade, só que às vezes a gente deixa ela ali num lugar normal, né? E ela precisa estar num lugar de prioridade, né? Então... O segundo vai funcionar bem e todo o resto vai funcionar bem se o primeiro estiver funcionando. E isso é muito legal, a gente tentar viver e se esforçar, porque isso é diário, né? É uma conquista diária. E assim, depois você foi crescendo então na sua adolescência, ali, na sua juventude, meio indo e vindo, vamos dizer assim, você ia para a igreja, mas você tinha um monte de divergência de pensamento quanto à questão da igreja em si e tudo mais tal. E aí chega um momento de virada de chave na sua vida, que é o momento do seu acidente, você disse. Isso, como que foi esse acidente? O que aconteceu? Eu já estava numa vida ativa já há alguns anos da música na noite. E assim, é legal sempre deixar isso claro quando eu falo sobre isso. Às vezes as pessoas fazem essa conexão de tipo, ele estava na noite tocando e Deus cobrou ele. Bebeu, virou drogado e tal, essas coisas. Cara, eu conheci muita gente que andou comigo anos e conheço gente até hoje que é músico profissional da noite, que é pai de família, exemplo. É o trabalho do cara, né? É o trabalho do cara. Então, isso é bom que fique claro, porque assim, ainda existe esse paradigma que a galera fala que quem vai pra noite se perde. É lógico que você tem que ter uma base de maturidade ali, e na época era o que eu não tinha. Eu comecei a beber nessa época, comecei a fazer muitas coisas nesse movimento. Mas, cara, nunca inconsequentemente, do tipo assim, não sei o que eu tô fazendo. Não, eu queria experimentar, eu queria ver o que é. O problema é que você acaba gostando. Alguns gostam, outros falam, não é isso que eu quero pra mim, eu
acabei achando que era uma vida legal. Então eu venho já nessa época do acidente, é aquilo, como a história é muito longa, né? Vou tentar sempre dar uma compactada aqui, mas assim, Claro. eu já venho já numa vida ativa ali, tocando na noite, em algumas bandas, e eu estava nessa época morando no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, já estava tocando na noite ali, e era o meu trabalho oficial ali. E eu voltando para casa um dia à tarde, ali voltando para casa numa rodovia, e assim, o legal é um pouquinho antes de tudo isso. Aí você fala, pô, mas legal o acidente? Porque assim, Deus, eu sempre entendi que Deus estava cuidando de tudo, assim. Eu colocava ele ali num lugar onde eu falava, cara, não é Deus, né? E hoje eu posso dizer isso, mas vai ficar de pessoas virem falar, cara, esse não é o teu lugar. Eu te chamei para isso, eu não te chamei para isso, eu te chamei para você marcar uma geração, você carrega algo. Cara, muitas histórias, sabe assim, cara, Sim. de histórias de estarem eu com 12 anos, o cara tá ali com os meus pais e falar, cara, você tem um filho, né? Tem, mas ele não tá aí. E eu chegar, chegou, esse é meu filho. Cara, eu nem vim aqui para falar com você, eu vim aqui para trazer uma palavra para ele, que ele tem a unção de Davi sobre ele, que ele vai marcar uma geração, que ele toca, né? Ele é da música, sim, mas não toca na igreja e tal, não sei o quê. Então, assim, foram muitas histórias que vinham ali, mas eu sempre olhava para isso e falava, cara, meu Deus, na minha cabeça, por exemplo, nesse dia mesmo, falei, cara, cheguei, meu pai tava ali conversando, o cara vem falar, isso é óbvio que meu pai falou pro cara, fala alguma coisa, tenta falar com meu filho, Sim. sabe, essa coisa do adolescente, então sempre Sim. tive isso. Então eu vinha vindo com muitos sinais, assim, né? E na época do meu acidente foi muito louco, porque, assim, em Vitória, eles tentam meio que parecer com Salvador ali. Então, o carnaval é muito forte. Então, é Sim. pré-carnaval, é pós-carnaval, os dias de carnaval é o mínimo ali, né? Mas o que acontece antes e depois, e carnaval fora de época, então é muito forte. E um detalhe, assim, né? Dizer de um só, assim, que foi o mais forte, que esse carnaval tinha terminado em fevereiro, eu tinha descido, tava acabado de tocar, vem uma mulher falar comigo, não tava tão são assim, tinha tomado algumas coisas, pô, era 4 dias, após 4 dias, a gente tocava num dia 2, 3 vezes, né, dependendo da programação ali, e me chega uma mulher, que eu até brinco, eu falo, cara, queria encontrar com essa mulher, em algum momento ela ouvisse eu falar numa rede social, e falava, eu lembro, e era eu. Porque, assim, foi a última palavra que eu recebi, assim. Eu lembro que era um carnaval que pegou final de fevereiro, isso em 2001. E essa mulher vem e falou, Deus manda te falar, você não me conhece, não sabe quem eu sou. É a tua última chance. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se posicionar. E eu ouvi e falei, pô, tia, beleza e tal. Falou, Deus está dizendo, é a última chance. Porque ele não vai te perder, você vai. Eu sempre ouvi muito essa palavra de marcar uma geração, marcar uma geração. E quando a gente fala de marcar geração, é muito legal quando eu falo sobre isso, porque a gente tem um pensamento que marcar a geração é com a questão jovem. E marcar a geração é marcar a tua geração. Eu com 47 anos hoje, eu tenho uma geração que é de 47 a Sim. 50 ou de 40 para marcar. Então essa parada é uma frase que me marca muito. Marcar a tua geração, cara, a idade que você tá, você marca a tua geração. Sim. Né? Não é passou. Por isso que eu nunca uso esse termo de passou meu tempo, agora já era, tô envelhecendo, não vou fazer mais nada. Cara, eu tenho uma palavra de marcar a minha geração e marcar a minha geração sempre vai ser hoje. Nunca vai ser, passou ou lá no futuro, vai sempre ser agora. Então isso é muito legal. E eu recebi essa palavra várias vezes. E ela me falou isso e, cara, não dei moral nenhuma e eu sei que exatamente, cara, 10 dias depois, porque 10 dias depois eu tava sofrendo esse acidente, indo embora para casa numa rodovia. Eu vi o cara parado ali, ele tava ali como se estivesse vindo aqui numa rodovia e ele aqui. Ele tava parado aqui. E ele não me viu e entrou e pegou esse lado meu direito inteiro, assim. Esse lado meu foi um milagre eu ter todos os movimentos hoje. Por quê? Porque aí eu tenho uma sentença de ficar paraplégico. Meus movimentos, eles param todos. Minha perna eu perdi na hora ali, foi esmagada, porque ele pegou de lado ali. E quando eu estou recebendo essa informação, né, é como eu disse, assim, dando essa reduzida ali, quando eu recebo toda essa informação, aquilo mexe, cara. Pensa, Claro. uma pessoa, um homem, uma mulher ali com 23 anos de idade,
né? Com todo esse... Faltava 30 dias para o meu casamento, né? Meus pais nem estavam na cidade ali comigo, porque meus pais tinham saído de férias e tinham ido levar os meus convites de casamento para parentes de outra cidade e tal. Enfim, e eu tenho essa sentença ali. Aquilo ali me... Imagina, né? Assim, é uma informação que te fala, cara, acabou minha vida com 23 anos de idade, o que eu vou fazer, né? Só que ali foi muito louco, assim, porque foi a minha primeira experiência com 23 anos em Deus de verdade. Falei, ó, tudo que eu vi, Jesus, tudo que é lógico, né? Gente, quem tá me ouvindo aqui, galera que, cara, é um testemunho, assim, muito longo, mas, assim, nada aconteceu do dia pra noite. Eu tive alguns dias nesse momento, não tem como você já sair falando com Jesus, que a gente fala assim, mas foi na hora, tô falando porque as pessoas me perguntam, cara, foi um momento. Eu sei que dentro de uns 15 dias ali, eu estava começando a ter uma experiência com Jesus que eu nunca tive, mas eu fiz uma oração, que isso mudou minha vida. E foi uma oração clara diante de Jesus, dizer assim, olha, Jesus, eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu preciso saber se a gente vai andar junto. Se você existe mesmo, começa a fazer algo na minha vida. Eu não acredito em cura, não acredito em milagres, não acredito em nada disso. Mas hoje eu preciso de um milagre. E se você realmente existe, tudo que eu vi na minha infância, tudo que eu vi acontecendo de longe, que eu nunca experimentei, faz comigo. E eu sei que veio uma paz, assim, isso é muito nítido na minha cabeça. Porque o que aconteceu? Meu capacete não saiu da cabeça. O único lugar que eu não tive lesão no corpo, o único, foi a cabeça. Eu não tive um nada deles tirarem meu capacete e todo mundo falou assim, cara, deve ter moído. Porque eu ainda tenho uma imagem antes de apagar, de ver, é forte, mas é de ver o meu tênis no canto, eu caído, assim, foi a última imagem, assim, eu lembro de bater, cair e ver num canto um Nike azul que eu tava usando, incrível que pareça, alguns vão rir, mas eu tava usando um Nike no dia, não era um Vans, né? E tava ali, eu vi uma pele caída com um osso, assim, eu olhei, vi aquela imagem e apaguei. E eu tinha essa imagem na minha cabeça, então eu sabia que alguma coisa grave tinha acontecido. E eu falei, cara, beleza, e vieram 3 ambulâncias, uma não dava, porque eu tava tão destruído, então, assim, mas minha cabeça... Então até nisso eu vi a mão de Deus, porque, cara, a maioria das pessoas que sofrem acidente, que batem cabeça, ou tem sequela ali, né, isso é terrível, né, e eu não tive isso. E eu fiz essa oração e vi, cara, nitidamente o processo da mão de Deus, assim, nos movimentos, voltando e fiz essa oração. E, por incrível que pareça, senti uma paz, que essa paz bíblica que eu falo dela demais, que excede todo entendimento, aconteceu comigo. De eu falar assim, cara, alguma coisa mudou já. E dia após dia ver uma mão que volta, uma cirurgia que deu certo, toda meu braço foi uma... Ele falou, teu braço nós estamos tentando recuperar, não sei se vai conseguir, e conseguir, minha mão abriu no meio aqui, né? Hoje tá bonita porque as tatuagens acabaram cobrindo, fiz algumas cirurgias que encobrem tudo como que era, meu braço era um buraco, era horrível. E eu vi Deus nesse processo, assim, essas coisas todas voltando. Então, assim, isso é incrível. Tive a experiência com a minha esposa, que tinha 18 anos na época, e falou, eu não entendo muito bem das coisas, mas vou ficar do teu lado, e ficou com... Meu lado. Caramba, cara, isso é top, né? 24 anos juntos, 26, nós estamos desde 1999 juntos, casados há 23 anos, e ela passou tudo isso. Ela era a pessoa que me dava, ajudava ela, meu pai e minha mãe, me dava banho, trocava minha fralda, porque pensa bem, né? Claro. Foi um processo. E eu vejo nesse resumo de experimentar Jesus depois de 7, 8 meses, meus movimentos terem voltado. Mas assim, pensa, 8 meses sem movimento, 7 meses é desesperador, né? Então eu vi nesse processo Deus fazer algo poderoso e mudou. Eu tive a minha experiência. Não só mais de ouvir falar e comecei a andar com ele. E aí minha cabeça muda. Foi todo um processo para a libertação de muitas coisas. Não aconteceu da noite para o dia, mas eu sabia que Jesus existia e que ele estava ali, que ele tinha feito algo comigo. Não era a história de ninguém. Era a minha história genuína, me tirando de um lugar de morte, de que eu sabia que ia ser destruição. E aí eu olho para tudo isso, e uma das experiências que eu tive forte também, que é muito legal falar, é que Deus falou comigo. Ele falou, olha, eu vou te usar para trazer um amor e trazer a classe artística de volta. Porque até então eu não tinha esse olhar
que aí Sim. a gente vai entrar nesse assunto da H27 e tal, do Instituto, enfim. Então, a minha cabeça começa a mudar e eu começo a olhar para a classe artística com uma responsabilidade do tipo, cara, essas pessoas elas não são amadas, são exploradas, são isso, porque eu vi isso também na minha adolescência, músicos muito bons sendo simplesmente, com todo respeito e perdão a quem vai me ouvir, mas assim, sendo explorado dentro das comunidades, dentro da igreja, era do tipo, cara, o cara não sabe quanto custa uma corda, quanto custa um instrumento, mas, cara, você quer se aparecer, você só quer se tocar, então vem aqui. É quase que eu uso esse termo assim, a igreja começa, eu vi a igreja olhando para a classe artística dizendo assim, cara, a honra é sua de fazer alguma coisa aqui dentro. E é Sim. pesado isso, mas é uma realidade. E isso Deus veio nesse processo trabalhando. Então, eu já saio deste lugar com essa coisa na cabeça. Não entendi o que eu ia fazer, nem nada, mas começo a focar o meu coração nisso e aí todo esse Sim. processo começa a acontecer. Claro, porque quando você fala classe artística, a pessoa que ouve, de início, ela vai imaginar os artistas famosos, os artistas independentes, se sejam da área do teatro, música, Sim. poesia, algo assim. Os caras Isso. vão imaginar o artista em si, aquele que ganha muito dinheiro, aquele que tá lá. Mas isso daí, se você olhar no macro, não é 1% do que ganha alguma coisa, né? Isso, Até com os certeza. famosos de TVs, de filmes, os caras ralam pra caramba pra ter um salário digno, vamos dizer assim. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas a Um maioria espaço curto de tempo também, sim, muito deles. É isso. É. E só que a grande maioria do artista em si, do músico, do bailarino, do dançarino, do poeta, cara, que hoje em dia nem existe muita questão de poesia, mais que não é valorizada, nada disso. Do pintor, E né? do pintor, cara que pinta um sim, quadro, artista plástico. Cara, eu tenho faz meu um irmão, artesanato. ó, pra você ter uma ideia, meu irmão, ele tocava comigo na minha primeira banda de rock cristão, que a gente teve quando moleque, e aí ele foi embora pra Inglaterra. Meu irmão mora 17 anos na Inglaterra. Meu irmão é um artista floral. Cara, se você vê os trabalhos do meu irmão com flores, você se assusta, cara. Meu irmão, ele saiu daqui e você imagina que aqui no Brasil, você falar que alguém é artista com flores, o cara fala assim, isso aí nem é arte. Né? Meu irmão enfeitou 2 vezes já a cerimônia do Oscar, saiu lá da Inglaterra, foi enfeitar a cerimônia do Oscar. Essa última Paris Fashion Week que teve, se você olhar qualquer vídeo no YouTube sobre o Paris Fashion Week, você vê uma flor lá, aquela flor foi colocada pela mão do meu irmão, entende? Cara. O cara já enfeitou muita coisa, o cara enfeitou casas de jogadores, o cara fez um monte de coisa. Meu irmão, ele faz grafite, ele pinta parede. Depois eu vou te mostrar o Instagram Legal, dele e tudo quero mais. Só que se fosse aqui no Brasil, cara, ele não teria o mínimo de reconhecimento. E eu não falo um reconhecimento do artista em si, um reconhecimento de mídia ou algo assim. Eu falo reconhecimento financeiro mesmo, cara, de trabalho. Sim, O cara ia trabalhar para não ganhar valorizado, nada, o cara não é valorizado. E aí quando a gente traz para dentro da música, por exemplo, ou para dentro das artes com personagens, artistas cristãos, pessoas cristãs, aí fica pior ainda, cara. Piora. Porque na igreja existe a questão do voluntariado. E eu entendo e eu até concordo. Quando? Quando que eu concordo? Eu concordo quando é uma igreja simples, é uma igreja que está começando, é uma igreja que não tem tantos membros, é uma igreja que o modelo dela é um modelo de voluntariado, inclusive o pastor é voluntário, o fulano é voluntário, isso, aquilo ali é uma igreja que se move de uma forma. Eu concordo com esse voluntariado. Sim. Só que assim, tem pessoas, cara, que é aquela famosa frase, o que você faz da vida? Eu sou músico, mas você trabalha com o quê? Né? Tipo assim, fora isso, você trabalha com o quê? Que músico que não ouviu isso, né? Dia. Todo músico ouve isso, cara, todo músico ouve isso. E às vezes, cara, o cara só sabe fazer aquilo, cara, e não é que ele só sabe fazer aquilo, às vezes o dom dele, o chamado, a profissão dele realmente é aquela, cara. Sim. Por exemplo, você começou com 6 anos na música e começou a se profissionalizar aquilo, se profissionalizar naquilo, e para você se profissionalizar na área da música, cara, se você tiver que trabalhar em outra coisa, se tiver que fazer outra coisa, já toma o tempo do seu estudo e daquilo ali. Então, assim, e outra, tudo é um investimento. É isso que muitas vezes as pessoas não veem assim, cara, para você estudar música hoje não é de graça, não é tão simples, tanto na questão de compra, quanto de instrumentos, de manter instrumentos, quanto a questão de literalmente pagar a escola, estudar realmente. Né? A autodidática em si existe, tem muito autodidata aí, cara. Tem muito cara que pegou um contrabaixo e aprendeu a debulhar o contrabaixo sozinho. Tem muito cara que toca guitarra sozinho, tudo. Mas aí são exceções à regra. Né? Mas esses caras,
caras, eu posso te falar, até esses caras foram Eles vão um dia, estudar. talvez, eles vão precisar comprar um instrumento, eles vão precisar de dinheiro. Sim. Eles vão. O cara foi lá, na nossa época, você ia na banca e comprava a revistinha do Legião, comprava as revistinhas Sim, ali. cara. Cara, essa, até quem é autodidata, ele precisa investir. Ou ele trabalha numa Sim. outra coisa, ou ele é mantido por aquilo. Então, assim, não tem E como. o Né? investimento maior também é o tempo, cara, que o cara tem que Sim, investir nisso. E aí o cara vai, se o cara trabalha em também outra profissão, vale, sim, tem vale valor. dinheiro, tem valor, claro. E assim, o que acontece muito que existe, e eu te falo assim, se existe esse preconceito com o músico, que ainda é o mais visto dentro da igreja, o músico, imagina com um bailarino, cara, que além da questão do preconceito com a profissão artística, existe o preconceito da própria igreja e da própria classe artística com um homem que dança. Cara, eu fui ministrar num evento que teve ali no Som das Tribos, que teve aqui, aí, cara. Sim, é muito louco, é muito louco. Porque assim, eu fui ministrar num evento. Pode confessar aqui pro seu público que você foi dançar, né? Foi no evento, aí você foi fazer Não, uma dança. eu até queria, cara, mas eu não tenho esse chamado, cara. Minha cintura não é de bailarino, cara, entendeu? Minha cintura não é de bailarino. Mas assim, eu fui nesse evento, cara, e um cara ministrou dançando, cara. Você pode falar o que for, cara. Você pode olhar e falar assim, o cara é afeminado, é isso aqui. Cara, você pode falar o que for. Só que o que você não vai conseguir falar é que o cara não foi usado por Deus. Uhum. Mano, ele ministrou a parte dele lá, depois a gente foi tocar, entrou lá, o Espírito Santo de Deus me tocou pra chamar o cara pra ministrar junto com nós, ficar lá dançando quando nós tá tocando. Porque assim, cara, é igual a questão do Balaão, cara. Mesmo que você queira falar, queira amaldiçoar o cara, você não vai conseguir porque a sua boca vai sair bênção na vida do cara, porque o cara é um cara de Deus. Depois eu fiquei sabendo que o cara já dançou até lá no Ministério Diante do Trono, na Lagoinha, que o cara é isso, cara aquilo, mas o cara tá em Curitiba. Cara, e você vê Deus através da música, mas você imagina o que esse cara deve sofrer de um preconceito por ser artista, cara, por ser artista. E aí a gente nem se fala de um cara que pinta um quadro. De um cara que é pintor, artista plástico, isso, aquilo. Cara, esses caras não têm valor nenhum para o mundo cristão. Eu digo para Cristo, esses caras têm valor, mas para a igreja, hoje em dia, cara... É engraçado que é muito... Como que é a palavra? Não é discrepância, eu acho assim, é muito... Cara, é rasgado, é nítido essa questão do tipo assim, de você olhar e, cara, assim, o cara que prega tem um valor maravilhoso e, cara, a gente não tá aqui para criticar isso, mas a gente precisa colocar esse entendimento como um olhar artístico, mas como um olhar de um ser humano normal. Porque em Deus não existe esse lugar, né? Esse lugar do pregador, do músico, do levita, ou cara, não existe esse lugar, só que a gente, muitas vezes, como uma comunidade de fé, a gente não percebe e a gente faz isso, né? Você fala pro cara, você diz assim, cara, você não leva um pregador, o máximo que você pode fazer é numa conferência, talvez, colocar um tema. Mas você fala pro cara, seja livre. Mas muitas vezes os caras querem, tipo assim, quero que aqui na minha comunidade toque essa música. Eles querem essa manipulação com a classe artística, como se a gente não soubesse, orasse, não tivesse espiritual. Não. Cara, né? Então isso claro dói, né? Claro que, assim, os bateristas não oram e não lê a Bíblia. Isso a gente sabe. O baterista não faz isso, né? O baterista é assim mesmo. Agora, os outros músicos não, cara. São tudo de Deus, são tudo de Deus. Só o baterista que tem esse problema, né, cara? Ainda mais porque o baterista, né? Ele é um cara que sempre vai ser o que vai comandar a banda, né? Então, como ele leva todo mundo pro lugar onde ele quer, então ele fala, cara, nem preciso disso tudo, né? Cara. Eu não concordo. Eu concordo que o cara que faz isso é o baixista, cara. E olha que eu não toco contrabaixo, cara, mas o cara que faz isso é o baixista, cara. O instrumento que eu amo é o contrabaixo. Falando nisso... A gente não pode entrar nesse detalhe, viu? Porque, cara, baixista... Ele faz tum-dum, né? Ele só acompanha o bumbo, né? Ele depende do bumbo da bateria, Brincadeira, né? baixista, pelo amor de Deus. Não, e os bateras também, né, cara? Falando nisso, você tem primos famosos, né, cara? Você tem umas estrelas na família, né? Por isso que você me chamou, viu, cara? Sim, eu até falei aqui, Ele tem, para quem não sabe, o pastor Flávio, ele é primo do Alexandre Aposan, do Fábio Aposan, né? Que são músicos conhecidos aí no Brasil todo, que tocam com Thales, com New ID, com Oficina G3, né? Uma galera, né? Paulo César Baru, que eles já tocaram, né? Isso, tem uma... Então, assim, eles tocam, sim. E o único que não deu certo foi você, então.
E a galera zoava, eles zoavam falando né, isso, porque eles falavam assim, cara, o único que não deu certo foi o Flávio, que ele virou pastor. Aí... Não, mas eu só falei isso agora porque você falou na outra vez que você veio, você falou isso ali, que eles falavam que o único que não deu certo foi você. Não. E agora os caras estão aí, né, engajados aí numa obra, o Fabinho tá numa obra bonita demais, né, com os projetos, cuidando de uma igreja, de uma comunidade ali, é muito legal. É um ótimo baixista, isso, né? cara, o cara é fera. E produtor, né. A gente, por parte do meu pai, né, e da mãe deles, a gente teve uma convivência próxima, a gente via em festas de família ou velório, né? Mas a gente sempre teve muito contato, assim, a gente sempre se falou e sempre admirei. Uma coisa boa pra gente fazer um corte é isso, né? Cara, tudo que os dois sabem aprenderam comigo. o Alexandre zoava, né? E falava assim, por quê? Porque eu sou mais velho, então eu já tocava... Já tava tocando na noite quando eles já estavam começando. E, cara, era muito engraçado. São muitas histórias, porque os dois eram bateristas, né? E da Brasil para Cristo. E quando a gente ia lá, eles ficavam ali disputando em casa ali para treinar e tocar. E eu já tava num outro... Eu já tocava, essa época eu já tava tocando forte, assim, no sentido de... Já dava aula e tal. E uma coisa que sempre me admirou... Eu talvez nunca tenha falado isso, hoje sim, né? Mas assim, nunca tenha falado naquela época. Mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer com eles, porque assim, eles sempre foram muito dedicados, eles tinham uma fome, eles perguntavam, eles tomavam uns nãos, eles eram ali na igreja deles um dos piores ali, mas eles continuavam e eles permanecerem, assim, eu vejo uma parada de honra de Deus sobre a vida deles muito grande, assim. Eu olho para eles hoje e vejo um grande exemplo nisso, porque eles entenderam isso. E o que foi mais legal, assim, existe um ponto neles que também que sempre me chamou a atenção, isso eu já falei várias vezes pro Aposan e tal, que é o que eu mais falo, né? Dessa devoção e esse coração a Deus, assim. Eu não me lembro deles terem perdido isso, mesmo tocando, na época que tava tocando com Travessos, e que foi uma época que deu mais alavancada no Alexandre, né? Mas esse coração deles em Deus foi de uma estrutura familiar e de uma comunidade que eles sempre estiveram muito boa. Isso família, né, também ali, investindo. Isso é uma coisa muito impressionante. Eles são uma família dessas que a gente estava falando antes. Cara, não preciso estar fazendo isso aqui e me perder e me virar um maluco. Sim. Entendeu? Assim, sempre tiverem Deus. E eu vejo Deus honrando isso até hoje neles, né? Porque eles são demais, incríveis. E quando vocês vierem para cá, para Curitiba, faz favor, né? Vem pra cá, já que o cara que ensinou vocês, tudo que vocês sabem hoje em dia, tá aqui, ó, na entrevista. Por favor, obedeçam, que eu já sou mais velho. Isso, eu já considero ele meu amigão aqui, então vocês vêm pra cá também pra gente desmentir essa história ou pra vocês confirmarem essa história aqui. Se é verdade tudo ou que não. vocês sabem foi ele que ensinou, né? Isso aí. E me fala do Instituto H27, cara. Isso. Como que funciona, o que é, na realidade, o Instituto H27, pra galera conhecer? A gente tá dando... um start, tá tudo bem no começo, mas é um projeto que já tem no coração, que começou desde essa época do acidente, como eu já frisei ali. Deus veio colocando isso no coração, isso veio amadurecendo. Eu fiquei 15 anos ali pastoreando uma igreja sênior, mas como um pastor sênior, só que meu coração sempre foi voltado a isso. Eu tinha certeza que isso, em algum momento, na verdade, assim, vinha até algumas frustrações, confesso, no meu coração, dizer, cara, por que esse projeto não consigo startar ele, né? E foi até nessas conversas que eu conheci o Biga e a gente falava muito sobre isso, que ele falava, cara, como ele também tem esse lado artístico dele, então a gente já falava sobre isso há muitos anos, sei lá, 4, 5 anos que a gente comentava sobre o assunto e a gente sabia que em algum momento isso ia acontecer. Então, o projeto, o Instituto H27, a H27, por exemplo, ela era, a princípio, um time de adoração, especificamente, que o Biga tinha, né? E há alguns anos a gente vinha conversando sobre isso e Deus começou a me dar algumas visões sobre isso e a gente conversava e falava, cara, e tanto é que quando ele vem e fala assim, cara, eu queria entregar esse projeto na sua mão também, Deus falou comigo, eu falei, Biga, beleza, só que eu tenho... a ideia de ser realmente um instituto, um lugar, não ser uma banda. Ele falou, cara, o que Deus falar com você, eu tô junto. Tanto é que ele tem o significado de H27, é porque tudo que Deus estava dando para ele como visão era de uma casa, e casa 27, que é a casa dele. E Deus tinha me dado uma visão desse entendimento que a gente teria uma casa,
né? Sim. Que seria alicerçada, 2, em oração e adoração, né? E tocaria 7 esferas da sociedade. Então a gente tinha a mesma visão, assim, né? De usar o nome por isso, né? O nome da H27, com cada um com o seu entendimento para aquela época. Então, assim, o Instituto ele vem com uma base artística de resgatar artista. É como se fosse um celeiro missionário para trazer artistas de volta e eles serem tratados e curados e serem enviados. Mas é especificamente com base, né? É legal entender isso, com uma base de um entendimento do que muitos acham que o músico não tem, o artista não tem. E muitos não tem mesmo, né? Não vou ficar aqui defendendo. Sim, claro. A gente, né, muitas vezes se preocupou muito mais com ser bom, né, ser técnico, fazer bem, executar bem o nosso instrumento, do que ler a palavra e conhecer a palavra e ter relacionamento com Deus. Então, o Instituto ele vem com essa base ali de trazer os artistas de volta, gerar neles um coração de oração e adoração, né? E isso ser algo forte neles, porque a gente entende que musicalidade, profissionalismo com oração e adoração, esse entendimento do que realmente cara, ninguém segura. Você vai ter porta aberta em todos os lugares, e né? sabe o que eu sinto, cara? O que eu tenho sentido ultimamente é que Deus, cara, ele tá levantando músicos comprometidos com a palavra em várias esferas, assim, e porque os caras que eram comprometidos só com a palavra, cara, os caras se corromperam. Então, assim, nessa geração tá se levantando muito pastor músico, cara. O meu pastor é um pastor músico, revoltado com o sistema religioso em si, Sim. vamos dizer assim. Ele é um cara top. Aliás, ele que vai ser entrevistado no próximo podcast. Top. E, cara, eu tenho visto muito, por exemplo, o seu primo Fábio, que ele tá, vamos dizer assim, deixando mais a musicalidade um pouco de lado para pastorear. Isso. Você é músico e você está pastoreando uma área musical. Mas Deus tem levantado, cara, uma galera de músicos comprometidos com a palavra para gerar mudança nessa época, cara. Sim. Não sei se você com certeza. tem sentido esse vento de mudança, vamos dizer assim. Hoje em dia, a galerinha que está crescendo dentro da área musical, essa piazada nova, para quem não sabe, piá é rapaz, tal, aqui no Paraná, né? Essa piazada nova tá mudando já essa cabeça, cara. Sim, já vem Você uma vai, geração você vai diferente. sentar com um moleque aí, com um baterista aí, novo aí, vai falar de Bíblia, o cara entende, mano. Sim. Você vai falar com outro, o cara chega pra você e fala, não, no grego tá escrito isso, tá escrito aquilo. Os caras já estão mudando a mentalidade, cara, porque os caras estão entendendo que não é mais só tocar. Sim. Porque tem muita gente boa, cara. Se você for numa igreja, você vai encontrar 10 bateristas bons, você vai encontrar isso, aquilo, tal. Mas Deus está querendo levantar algo diferente, cara. A galera diferente, a galera preparada. E é top vocês, o que vocês fazem com a H27 é top, porque assim, vocês estão pegando uma galera que vem machucada, vocês estão pegando uma galera que vem desprezada, vocês estão desacreditada. Existe um ponto que é legal falar da H27, que assim, a gente tem essa... e não é um erro, tá? Assim, que é normal. E que eu vejo como um grande diferencial que Deus tem essa chamada para mim e para algumas pessoas também, né? Mas assim, eu posso falar de mim, né? Que é um foco com a classe artística. Por quê? Porque a gente tem esse foco com a música. E eu vejo Deus fazendo isso, que você falou, então eu concordo em até uma parte, porque eu vejo Deus fazendo isso muito forte e existe o foco ainda de algumas igrejas e pessoas com a galera da música. Sim. E a gente tem essa falha gigante aí, tem um gap gigante com a classe artística. Esse valor, e esse é uma das bases do Instituto, e algo que Deus me chamou muito forte, é com a classe artística. Porque assim, cara, o cara que é envolvido, você deu um exemplo aqui perfeito, o cara da dança. Hoje você vai pegar a dança ela precisa ser profética e com pano. E você fazer isso com um profissional, você não, dificilmente quando a gente... Na verdade, assim, quando a gente não tem o entendimento, a gente vai pegar essa galera e dizer assim, ó, dança com pano e seja profético.
isso se resume nisso. Não está errado, não existe um erro, mas chega a ser ridículo, porque aí você vai pegar uma professora de dança de jazz que estudou, que é profissional, e falar assim pra ela, pega um pano e dança profeticamente, cara, você vai matar ela. Sim. Agora, quando você fala assim, cara, você é uma professora de jazz profissional, vem adorar Jesus e dança um jazz, seja livre para dançar aquilo que você carrega. Então, assim, isso nós estamos falando da dança, estamos falando de homem e mulher, estamos falando da galera do teatro. Cara, tem alguns teatros aí que eu tenho vergonha de ver, porque é manipulado para o nosso sistema. Então, assim, um dos rolês que a gente está falando forte do Instituto agora é trazer de volta a classe artística. A gente fazer não só a comunidade, mas como uma cidade, olhar para a classe artística com um valor imensurável. Por quê? Porque a gente acaba, sem perceber, focando muito na galera da música. Eu tava falando isso com um baterista, inclusive, essa semana. Falou, cara, desfoca um pouco. Olha para tua comunidade, existe um monte de gente lá que não é só música. Sim, E olhar cara. para a classe artística e investir nela, eu sinto mais necessidade, porque é fácil. Porque assim, ó, pega hoje uma comunidade, é que a gente está falando muito de igreja, mas a ideia é cidade. É entender que essa galera vai estar com o coração conectado em Deus e vai estar em alguma comunidade servindo. Sim. Ok, isso não tem problema. Mas é olhar e ela se sentirem valorizada não só dentro das igrejas, mas fora também. Porque existe. Cara, pega um cara ali fazendo alguma arte num farol. Desprezado, cara. Você olha para aquilo. Então, a ideia e alguns estudos que a gente tem sobre cultura, sobre missões urbanas e sobre esse entendimento artístico, dentro do Instituto H27, você vai ser o cara que vai olhar pro cara do farol de uma maneira diferente, jogando bolinha. Claro. Só que você vai chegar numa reunião nossa aqui, uma das coisas que a gente quer fazer muito forte, tava brincando com uma menina falando, cara, eu quero muito, tô contando as horas para esse dia, para as nossas reuniões uma vez por semana. Vou usar esse termo, né? A gente fala reunião, mas como se fosse um culto com a galera das artes, cara, que você vai lá ver o cara do circo, o cara que é circense totalmente, com malabares, num tecido, adorando a Jesus com aquilo. Então, Sim, essa cara. parada artística é uma coisa Eu muito tenho um mais cara, forte ó, do que só a música. tem um cara que a gente toca de vez em quando na base underground, que é uma comunidade terapêutica, tal, né? Pessoal dependente químico, essas coisas todas que estão ali em recuperação e tudo mais. Tem um argentino que ele já tá recuperado, ele já sai para trabalhar, ele é mais voluntário ali. E o cara é circense, cara. O cara, ele é palhaço. Ele vai em Fazenda Rio Grande e no semáforo ele pega aquele monociclo gigante assim, sobe naquilo lá, se equilibra, joga malabares pra cima, não sei o quê. O cara, quando tem algum evento para criança dentro da base underground, que tem os filhos das pessoas que estão lá, tudo, ele é um personagem palhaço lá que fala de Deus. Então, assim, cara, isso é uma coisa muito legal, cara. Isso, o cara, que Deus deu para ele. Isso, e outra, e a gente tirar isso só de contexto de um evento, e imagine isso acontecendo nas nossas reuniões, cara. O cara é um nível de entendimento muito legal. Você que é o cara, você ter coragem de, na hora do louvor, você ser livre com aquilo que Deus te chamou, você curado, Sim. você tá ali, cara, com as bolinhas jogando e nego olhando e chorando com a presença de Deus. É um grande desafio. Mas eu creio nessa chamada para essa temporada e que Deus já começou a fazer isso, né? Então, o Instituto ele tem essa base como a classe artística como um todo, assim, né? Olhar para ela como um todo de verdade, assim, né? Sim. E isso eu tenho certeza que é para marcar uma geração. Porque o músico ele ainda tem o lugar dele, vamos dizer assim. Tem, sim. O cara ainda tem o lugar dele, né? Agora você imagina, cara, você fazer lá pra frente, você fazer uma exposição de arte com escultura cristã, com pintura cristã, só os caras ali, cara. Você fazer uma exposição dos caras cristãos ali que ele vai falar, ó, esse quadro reflete esse meu pensamento sobre Cristo, esse meu pensamento sobre a salvação. E isso vai alcançar outros facilmente, daí isso que eu ia falar. E daí chega um cara lá que vai ver a exposição lá, que o cara não foi tocado na música, não foi tocado na palavra, não foi tocado por uma pregação, por uma exposição, de nada. O cara chega, olha um quadro e dá na mente do cara, e o cara passa a entender esse propósito de salvação de Cristo e tudo mais através de uma pintura, cara. A gente já tá sonhando aqui, cara, de fazer um evento, né, forte com isso, que vai envolver música, arte, poesia, dança,
teatro, né? E a gente já tem preparado o nosso coração para isso acontecer de uma maneira intensa, assim, já, porque eu acredito que isso vai ser um marco. Não olho nem para uma questão estadual, mas como a gente está aqui hoje, Deus me plantou nesse lugar e eu sei que eu vou ficar aqui, estou aqui para isso, vai ser muito legal, porque vai ser disruptivo total também, porque a gente vê nesses lugares todas essas coisas acontecendo. Eu já fui pastor de comunidade, eu já fui pastor de comunidade underground, né, que é o Ministério Milícia, isso lá em Vitória, que abriu minha mente, assim, mas eu vi coisas, a adoração com os rock and roll, com os hardcore, coisas acontecendo, Jesus, mas era uma tribo. Sim. O que eu tô querendo dizer assim, a gente vê, uma das ideias do Instituto é quebrar um pouco isso. Cara, a gente é uma grande tribo de filho de Deus, né? E artista, né? Então, assim, vai ter essas tribos ali, mostrando cada um sua coisa, mas todos num mesmo lugar. Imagine, cara. Esse evento já acontece há mais de 10 anos por aí, né? A nossa ideia é trazer ele para cá, que chama Metanoia Fest, que provavelmente já deve ter ouvido falar, que também eu participei durante uns 5 anos, porque ele vinha do Espírito Santo, né? E eu estava lá nessa época, era porque também estava pastoreando essa igreja. Então, assim, eu acredito nesse lugar e acredito que essa temporada é para agora. Claro. Então, eu tenho uma expectativa que o Instituto vem forte num tempo correto, assim, porque, vamos lá, talvez a gente não vá entrar nesse detalhe profundamente, mas olha o que nós estamos vivendo com a classe artística. Virou um exemplo de promiscuidade. Sim. Né? Não vou falar de política aqui, nem quero, mas assim, esse nosso governo de agora pegou a classe artística e piorou mais do que poderia, no sentido de libertinagem, de todas essas coisas, e a voz artística virou uma voz, não virou uma voz ok, boa. Virou... Cara, tudo que você vai falar sobre arte, parece que todo mundo é zoado, quer falar, a gente é livre, a gente pode fazer. Então, eu acredito muito que a gente chegou na hora certa e no tempo certo para isso, assim, né? E esse ajuntamento vai mudar, cara, assim, vai ser uma semente que vai mudar muitos pensamentos, muitas pessoas se achegando aos pés de Jesus. Eu tenho certeza, isso tem uma convicção no meu coração muito forte. A gente até brinca, fala, cara, estou com 47 anos, sonhando como se eu tivesse 20. Né? Porque eu entendo o tempo de Deus para todas as coisas. Então, uma das expectativas do Instituto é essa mesmo, ser um celeiro de preparar essa classe artística, colocar algo poderoso no coração deles, para que eles possam sair desse lugar e mudar a história onde eles estiverem, né? E assim, ele está no começo, como você falou, o Instituto está no começo, mas o que já tem de resultado desse início? O que vocês estão fazendo, assim? Qual a movimentação já dentro do Instituto? Hoje, um dos braços do Instituto, ele as comunidades que têm dificuldade, as igrejas que têm dificuldade, por exemplo, de ter músico, a gente servir as comunidades, indo lá, faz o culto ali, isso falando da música, né? Vai ali e serve a igreja, né? E começa a ver as pessoas que estão ali que podem ser treinadas e preparadas. Isso já é algo que acontece. Como eu falei, hoje a gente está ali focado na Cidade Believe, o Instituto tá servindo a Cidade Believe. Então, tudo que você vê ali numa igreja de um ano, seja a parte das mídias, internet, tudo que você vê nessa parte artística ali, incluído mídias, foto, imagem, todas essas coisas, a gente está dando esse start. Agora, qual que é a nossa dificuldade? A gente não tem um lugar nosso ainda. Então, quando você não tem um lugar, então tem muitas coisas acontecendo, seja as aulas de fotografia, teatro e música, separadamente. Agora a gente está com um projeto de uma casa que está para sair ainda, não saiu, estamos aí para sair. Aí essa casa saindo, ou a gente indo... na verdade, a gente tá em busca desse lugar físico para poder levar todas essas ideias e estrutura para um lugar só. Sim. Então, existem algumas frentes, mas separadas, né? Então, vocês têm ali também aula de fotografia também? Tem aula de fotografia. Sim. A galera de filmagem, né? De filmmaking. Então, hoje a gente está fazendo isso muito limitadamente por causa do espaço físico. Sim. Que a gente não tem. E a galera que queira participar, cara, de aulas do H27, a galera queira conhecer mais sobre esse instituto, o que a galera faz, cara? Sim, hoje de duas formas. Ou me chama ali pelo Instagram,
Aí eu vou passar o meu contato, que é uma coisa que eu acho muito legal falar que a gente estava falando. Então, assim, hoje você vai pelo meu Instagram ou vai pelo da Cidade Believe, porque tem um link na bio lá, né? Que você consegue entrar num grupo da H27 lá. Mas o que eu acho muito legal, que está sendo a nossa ideia no começo, que a gente falou um pouquinho antes aqui, Sim. que é esse contato. Me chama pelo Instagram ou pode chamar pelo da Believe também ali, que aí você vai cair dentro de um grupo. Mas eu estou conseguindo ter um tempo de mesa. Quero sentar com você para te explicar esse projeto. Ou você vai ouvir um pouco aqui, né, pelo podcast, mas eu quero ter um tempo de mesa, porque isso eu acho extremamente importante, porque não vira uma coisa automática, e a ideia não é isso. Sim. É você ser mesmo pessoal, ser uma coisa onde eu te conheço, onde a gente conversa, a gente troca ideias, figurinhas ali do que você faz, do que você tem feito ou você tem planos para fazer. Então, assim, qualquer coisa que esteja envolvido com a classe artística no geral, não estamos falando, é legal deixar isso claro, assim, não estamos falando só da música. Sim. Manda para mim no Instagram, flávio.r de Souza, ou no da Cidade Believe. A gente vai deixar no vídeo, a gente vai deixar na descrição do vídeo lá, o endereço seu no Instagram, o da igreja também. A gente sempre tá deixando de todo mundo pra galera ter esse acesso também. Então ali eles vão conseguir falar contigo. Isso, e é isso aí, eu quero ter esse tempo com você pra te conhecer, pra saber conhecer a história. Cara, isso é bom, sabe por quê? Porque volta numa coisa da conversa que a gente tá tendo aqui, que a gente falou no começo, cara. Antigamente, principalmente, o pastor da igreja ou o líder da igreja em si, ele chega pro músico e fala assim, igual você disse isso, ó, você vai tocar essa canção, ó, você vai fazer isso, isso e isso, ó, você vai fazer aquilo. Impõe coisas pro cara como se o cara não soubesse nada e como se o cara não tivesse direito de opinar, né? A partir do momento que você dá essa abertura para a pessoa chegar e te conhecer e vocês baterem um papo, trocar figurinhas, como você disse, aí você vai entender sobre a pessoa e você vai aprender sobre muita coisa na área artística também, porque a gente sempre está aprendendo, né, cara? E agrega, né? Sim, a gente sempre vai estar agregando ideias, valores, àquilo que a gente já tem como projeto, aquilo que a gente já tem como experiência própria, Eu né? tenho certeza que o Douglas carrega algo que vai fazer muito sentido dentro do Instituto. Eu tenho certeza que o cara que você vai ter ali um tempo de vida, que às vezes, mas eu não tô indo na igreja. Cara, não tô te dizendo isso, cara. Tenho que agregar dentro de um projeto como esse. Não tem como, não é um projeto meu, né? Então, assim, esse é um entendimento muito legal. Deus deu isso, mas esse entendimento e mesa faz isso, né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Claro. Se conhecendo e falando, cara, eu sei que a gente pode andar junto, eu sei que a gente tem como agregar, aprender um com o outro e isso tocar muitas vidas, né? Isso é muito legal. Isso é top, cara. E assim, tipo, hoje você dentro da música agora, que eu vi alguns vídeos seu lá cantando lá, né? Se eu fosse um jurado de algum programa que vira cadeira, não viraria. Por favor. Não viraria cadeira. Ainda bem que você não viraria, porque aí eu já ia falar, cara, ele não entende de música mesmo. Sim, realmente. Daí eu não viraria cadeira pra você. Eu vi você cantando Que Ruge o Leão lá. O leão não rugia, né? Não, cara, deixa eu pegar minha água aqui. Eu vi você ministrando, top e tal. Você toca, além da bateria, você toca outros instrumentos, né? Eu nunca estudei violão. Eu toco ali, o que eu aprendi, assim, conheço cifra e tal. O que eu aprendi música foi nesse tempo, eu sempre estudei bateria. Então, nunca me dediquei a outro instrumento. Não. Faço um pouco, eu toco um pouquinho de tudo, mas bem, né? Quem toca um pouco de tudo não toca nada. Então, assim, eu sempre toquei bateria. E hoje toco violão mais para ministrar, né? Então, assim, que é o suficiente. Então, por isso que você sempre vai ver um time muito bom tocando comigo. Porque eu consigo confiar neles, né? E fazer aquilo que Deus me chamou. Eu sei exatamente o que Deus me chamou. Nunca cantei, nunca falei para ninguém que eu canto. Faço isso porque nunca nem estudei canto, pra você ter uma ideia. Hoje tá um pouco mais difícil, é uma outra história, porque eu tô com problema nas cordas vocais, tratando e tal. Então, vivo rouco. Vim para Curitiba, piorou isso. A gente não tinha tanto isso, mas
Hoje eu vivo à base de remédio e estou fazendo tratamento, Sim. né? Então, isso não é justificativo, mas é assim, é o que a gente é. Eu sei exatamente o que Deus me chamou para fazer, né? Então, eu não fico tentando fazer nada A mais do que aquilo, assim, nada, não, tentando assim, forçar se todo mundo, uma situação, né? se todo mundo fizesse isso, a gente ia ter músicos bem melhores, né? Sim, Cada claro. um dentro do seu chamado, do teu quadrado Não, assim, ali, é cada um ótimo, dentro né? do seu limite, né, cara? Cada um do seu limite, cada um dentro, por exemplo, o cantor, cada um dentro do seu registro vocal. Não adianta Isso, eu ter uma voz grave e eu querer cantar igual Chitãozinho Chororó, cara. Tipo, não vou é. conseguir, não existe, né? Mas eu viraria cadeira pra você sim, cara. Você canta bem, você ministra bem, foi o top o vídeo que eu vi de você lá e tudo mais. E assim, depois do seu acidente, você voltou a tocar bateria? Você toca bateria ainda hoje? Como que funciona? Sim. Porque você ficou com o problema da perna, né? Eu uso uma perna mecânica, a perna direita. O que eu fiz? Na verdade, eu toquei ao contrário. Eu tenho um disco gravado, porque como eu trabalhava em estúdio, Sim. então eu gravava para vários cantores. E eu tinha um contrato e me desafiei nessa época e fiz um disco. Então eu tenho um de uma cantora pentecostal, que eu não vou lembrar o nome agora, até estava tentando lembrar esses dias, mas que eu fiz depois do acidente, com muito esforço, mas foi bom para mim como terapia, assim. Então, de vez em quando eu brinco, até hoje lá na igreja, deve ter um vídeo meu lá tocando esses dias na igreja, lá tem, lá no Instagram, lá. Virei ao contrário, eu uso a perna direita da mecânica no chimbal, que é só erguer, né? Só erguer, baixar ali. Não precisa tanta agilidade igual do bumbo, então eu uso o lado contrário. Aqui não mudou porque a gente toca cruzado, né? Então continuou a mesma Você mão só no chimbal não e cruzou, caixa. você só não Só cruza. fiz, então eu toco ao contrário, mas pra diversão hoje, assim, pra curtir. Mas assim, chega a mas, tocar no mas Ministério de Louvor Batera, alguma coisa assim ou não? não, toco quando dá algum BO, ninguém vai, aí tem que ser eu, aí eu vou lá e... Mas não tenho essa expectativa, assim. Mas eu gosto, é uma coisa que eu gosto, Sim. faria, né? Só que não vejo como uma temporada. Hoje estou focado, a gente tá com esse projeto da H27 também como banda, de lançar músicas, tanto é que a gente começou a abrir o Instagram ali da H27 por causa disso mesmo, já para só ir dando ali engajamento, porque a gente vem, mês que vem tem uma gravação de um clipe ao vivo, que tá eu e uma menina que chama Emanuela, que é a esposa do que estava comigo ontem lá, então é eu e ela ministrando, com esse time que está comigo ali na H27, né? Sim. Então a gente está com esse projeto de Vargem, já está com 4, 5 músicas gravadas já tá gravada, já estão prontas ali no estúdio, estamos dando uma... E agora a gente vai fazer os clipes agora e vai vir soltando aí. Mas é isso, assim, ó, é numa expectativa de ter isso também, mas nada com uma expectativa... Cara, tem um propósito por trás disso tudo, a gente Sim. tem certeza disso, né? De canções, a gente vai fazer algumas regravações de poesias que são do Biga também, Sim. né? Tem coisas dele ali, então é um propósito muito legal para essa temporada, assim, nesse sentido. Então vai sair esse ano, sai até o meio do ano. Esse é um ano que está programado muita coisa. E sai também programado esse ano, que é uma das coisas que está mais queimando o meu coração. Além disso, paralelo a isso, a gente vai fazer, cara, isso é muito legal, assim, isso é o que mais está me pirando, assim, de fazer. A gente vai fazer em um teatro uma noite, eu vou usar esse termo para a galera que estiver ouvindo a gente entender, né? Mas é um espetáculo de adoração. A gente não viu isso ainda, então a gente vai ter um espetáculo com uma história contada, não é cantata, não, é um espetáculo de adoração. Então ele vai contar com tudo que você imaginar de classe artística. Vai ter a galera do circo, vai ter uma história, vai ter um teatro. E essa é uma expectativa de uma promessa que Deus já tinha dado, meio que tipo, sai esse ano. Meio tipo um musical. Como se fosse um musical. Vai Aqui, ter assim, eu acho o muito... teatro e tal, não sei o quê, e ali no meio vão ter músicas, vão ter coisa assim. Como que eu consigo te Dá um explicar? Não spoiler seja, aí, eu não acho ele como um musical, não sei porque alguns musical eu acho um pouco chato, assim. Ele vai ter uma... É que o cara tá andando e de repente o cara começa... então tipo, não vai ter isso. Vai ser um pouco mais underground, vamos dizer. Não no sentido de rock and roll, mas uma coisa mais urbana, vamos dizer. Você imagina um cenário
urbano, onde você tem, dentro de um contexto de uma história, o cara do circo, o palhaço, a menina da Que legal, dança, cara. e isso numa atmosfera, isso é uma coisa forte, assim, numa atmosfera de adoração. Então é uma Top. história contada usando toda a classe artística, praticamente, né? Toda que eu digo, porque vai ter praticamente toda essa parte do circo, da arte, da poesia acontecendo. Por isso que não dá para ser especificamente um musical ali, porque Sim. vai envolver muita coisa da classe artística ali. Então, num geral, né? O musical, ele às vezes é específico para uma coisa ali, né? Sim. Mas ele vai ter um contexto, mas vai ser uma noite de adoração artística. E assim, a gente vem numa fase de muito galerinha ali no meio, todo mundo ali em volta, um worship ali rolando, né? E tal, e a gente vem com uma coisa forte no visual. E a ideia é que esse visual, esse espetáculo, seja algo que realmente marque com uma adoração intensa. Mas com um visual que você tem aquela coisa de falar. Show de bola. Que isso E também já Deus tem falou uma comigo. e já tem uma data prevista para isso? Uma previsão para maio, a gravação. Que legal, cara. E assim, por que a gente tem visto? E isso eu acho que é legal falar aqui. Me dói um pouco isso, mas tem uma turminha voltando para esse lado que do tipo assim, ai, todas essas coisas é muita coisa que chama atenção e tira os olhos de Deus. Cara, eu não concordo, cara. O LED, a luz, a fumaça, o tecido, o cara, não, mas eu vou ficar olhando tudo isso. E, cara, assim, não vamos entrar, talvez teria que ser um outro dia para falar sobre isso, mas essa é uma outra visão que a gente tem, o oposto disso. Porque isso também traz uma desvalorização para a classe artística. Porque aí Sim. você vai ver os altares, os púlpitos só reduzindo coisa. Reduz coisa, tira coisa, vai tirando porque nós temos que olhar para Jesus. Então, assim, não quero entrar nesse mérito, mas, assim, a gente vai fazer isso ao contrário, porque, assim, a gente entende que o cara que é da classe artística, cheio do Espírito Santo, cara, o que ele vai fazer ali vai tocar de uma forma vai te ajudar a se conectar com Deus. Vai Sim. ser uma ajuda de conexão. E isso não, cara, a gente não pode limitar Deus dizendo que essas coisas vão tirar os teus olhos de adorar a Deus numa noite de um Lógico. espetáculo. Não tem aquela frase antiga que diz assim, pregue o evangelho se for necessário use palavras, Isso. né? Então, assim, quando a gente cai para entender o que essa frase quer dizer, é que você vai pregar o evangelho através do seu testemunho, Sim. né? E aí, cara, como que você prega o evangelho através do seu testemunho? Você sendo artista. É dando o seu melhor dentro da arte, não é, cara? Então, assim, eu vou fazer o meu melhor, cara. Se eu mexo com cores, se eu pinto, eu mexo com cores, faço isso. Cara, eu vou fazer o meu melhor ali, cara. Eu vou colorir o que eu puder, eu vou fazer o que eu puder, eu vou arrumar o que eu puder ali pra Deus. Eu vou dar o meu melhor naquilo. Porque se você é acostumado a dar 100% no trabalho que você faz, vamos dizer assim, secularmente, ainda mais como que vai ser quando a sua mente muda, quando você tem essa metanoia, essa mudança de mentalidade, você entende quem é Cristo, você entende quem é você mesmo, porque eu acredito que você só consegue entender quem é você mesmo a partir do momento que você entende quem é Cristo e por que Ele te chamou. Isso, né? Salmo 139 diz que Deus nos conhecia no ventre de nossas mães quando o nosso corpo estava sendo entretecido, quando Isso. tecido sobre tecido estava sendo formado, Ele já tinha os nossos dias escritos no seu livro, antes que nenhum dia viesse a existir. Então, assim, se Deus tem todo esse Contradiz, propósito... né, na verdade, sim. E se Ele tem todo esse propósito, se Ele tem tudo isso na sua vida, se Ele te chamou, como as pessoas dizem, você foi chamado no ventre da sua mãe. Tipo, qual é essa ideia? Essa ideia é de que existe um propósito pelo qual você nasceu. Como Deus não faz nada por acaso, e não creio nesse acaso, eu creio que todas as coisas que Deus fez nessa terra, Sim. existe um propósito para isso. Até uma mosca tem um propósito. Então, assim, Deus fez um propósito e criou o pastor Flávio. Deus fez um propósito e criou o pastor Marcelo Bigardi. Aí, assim, como que você manifesta e você prega, voltando àquela frase, você prega o evangelho sem usar palavras, cara? É dando o seu melhor naquela área pelo qual Deus te chamou, cara. Que a gente tem um ponto antes desse, e concordo plenamente com o que você falou, que é um ponto que eu falo muito também, que a gente tem uma falta de entendimento na questão da identidade antes de qualquer outra coisa. Que, assim, um povo que não deveria ter problema com identidade seria a gente.
que somos homens e mulheres feitos à imagem e à semelhança de Deus, e Jesus vem e mostra que é possível, e se olharmos para eles, formos discípulos, enfim. Mas assim, antes ainda de tudo isso, cara, nós fomos gerados e criados para sermos a habitação dele. Se ele é um lugar, se nós somos, desculpa, um lugar para ele habitar, o que a gente, se ele está habitando no Douglas, se ele está habitando no Flávio, se eu me preocupo diariamente, dizendo assim, todas as manhãs, Pai, o que eu posso fazer para que o reino se manifeste, o que eu posso fazer para que a terra fique mais parecida com o céu, o que eu posso fazer para que o Senhor tenha prazer em habitar em mim, meu irmão, se eu tenho esse entendimento como uma identidade de ser uma casa de oração, um lugar para ele habitar, qualquer coisa que eu fizer, eu atraio a presença para as pessoas que estão me assistindo. Sim. Elas vão olhar e vai falar assim, pô, cara, que esse cara tá jogando bolinha com a cara pintada e eu tô chorando sentindo a presença. Porque esse cara entendeu que ele é um lugar que Jesus habita. Ele prepara esse templo aqui, esse lugar, para ele habitar. E isso muda a história. Sim, cara. O segredo do espetáculo, que cada um de nós temos que ser o espetáculo, o segredo do espetáculo está nos bastidores, cara. Exatamente. Né? Quando a cortina se fecha, quando você está sozinho atrás ali. Como que chama aquele lugar? É coxia? Como que chama? Quando você está lá na coxia do espetáculo da sua própria vida, onde os homens não te veem, né? Onde a cortina não foi aberta. Exatamente. Lá tá o segredo, cara. Lá tá o segredo. Faz toda a diferença. Sim. Tem uma música do Israel Salazar que ele fala assim que que ele fala há um lugar onde como se ele dissesse assim, onde eu posso ser eu mesmo. Há um lugar onde a maior patente, é essa frase que ele fala na música, há um lugar onde a maior patente que existe é ser seu filho. Quando nós temos esse entendimento de que nós somos filhos e que nós somos a habitação, como você disse, a habitação do Espírito Santo de Deus, a habitação de Deus, né? Aí chega o momento das cortinas se abrirem do espetáculo da nossa própria vida, desse pregar o evangelho sem palavras, né? E aí o cara é contaminado por aquilo que tem dentro de nós, né, cara? A pessoa é contaminada pelo brilho que tem dentro de nós, né? Nós somos o recipiente, né, cara? O espetáculo ele continua acontecendo, né? Só que tem um só que está assistindo, que é ele. Que é ele, cara. Sim, é isso. O espectador, né, é um só, né? É muito legal isso. Muito bom. E tudo é dele, para ele. Sim. Por ele, né? Aí ele a honra, a glória, o louvor, tudo é para ele, né, cara? E nós temos que entender isso. Quando nós entendemos essa máxima que tudo é dele, para ele, por ele, cara, a gente sente uma mudança em nós e através de nós depois. Eu acho que essa é a maior recompensa para nós que servimos a Deus e que entendemos quem Ele é. A maior recompensa é entender isso, cara, que não é o dinheiro que você vai ganhar por vamos dizer assim, ser contratado num lugar, não é o dinheiro que você vai ganhar por um espetáculo, não é o reconhecimento das pessoas que você vai ganhar pelo espetáculo, é o reconhecimento daquele que te chamou para isso e que te viu, como você disse. Ele é o maior espectador da nossa vida, cara. E ele vai olhar pra gente e a maior alegria é você saber que ele tá ali te aplaudindo, cara, por aquilo que ele te deu e que você soube, pelo dom que ele te deu e que você soube multiplicar aquele dom. Você não enterrou como na parábola. Você não enterrou aquilo que ele te deu, você multiplicou aquilo na vida de outras pessoas que às vezes estavam enterrando. E você chegou pro artista e entregou a pazinha para ele e falou assim, ó, desenterra esse trem, cara, desenterra esse dom, vamos começar de novo, vamos dar mais uma volta. Quando Pedro, esses dias eu ministrei a palavra numa igreja e quando Jesus teve o primeiro encontro com Pedro, quando ele era Simão ainda, foi na época da pesca maravilhosa que ele chegou para ministrar a palavra, Jesus chegou para falar para as pessoas a palavra, e ele subindo no barco de Pedro, depois que Pedro estava recolhendo as redes, depois que Pedro tinha pescado a noite inteira e sabia de tudo, a profissão de Pedro era aquela, e Pedro era o conhecedor daquilo ali, Jesus disse, vai para onde as águas são mais profundas, vai mais profundo. E ele foi mais profundo. E aí Jesus disse para ele, agora joga. Ele falou assim, ó, pela sua palavra eu estou jogando a rede. E aí pescou os peixes e tal, tudo mais, o barco quase virou, toda aquela história. Daí a gente vê tudo aquilo, e quando chega na praia, quando eles voltam, Pedro cai maravilhado próximo a Jesus e tal, aos pés de Jesus, Jesus diz para ele assim, ó, venha após mim, que eu vou fazer de você pescador de homens agora. E aí a Bíblia diz que eles largam tudo que eles tinham
e segue a Jesus. Cara, eu acho legal isso porque, assim, ó, eu já vou chegar no que eu quero dizer para você nessa hora. Assim, eles pescaram, eles precisavam dos peixes, pescaram, fizeram tudo, cara. Quando eles conseguiram a bênção deles, conseguiram tudo aquilo ali, eles entenderam quem era Jesus. E aí eles largaram tudo aquilo e foram seguir a Jesus. Só que daí passou o tempo, cara, e por várias circunstâncias da vida, cara, e Pedro nega Jesus, acontece isso, acontece aquilo, Jesus Cristo morre, é crucificado e tal. E aí, quando Jesus Cristo reencontra Pedro novamente, Pedro voltou para o mesmo ciclo, cara, de fazer aquilo que ele sabia, que era pescar. E ele estava nu, a Bíblia diz isso lá em João, ele estava nu no meio do mar, pescando, Jesus Cristo aparece na praia, e Jesus Cristo grita para eles, ei, vocês têm alguma coisa aí para mim, para eu comer? Os caras olham, não reconhecem que é Jesus, fala, não, daí ele fala, então joga a rede pro lado direito aí. Os caras jogam a rede, pesca 150 e poucos peixes. Grande, 157 peixes grandes, se eu não me engano, 153, algo assim, acho que 153. E aí eles voltam para a praia, e quando eles chegam na praia, Jesus já tem um peixe assando e pão para eles. Tipo assim, Jesus nem precisava, né? Mas só pediu aquilo que eles tinham. E o que eu entendo com músico, cara? Por isso que eu quis contar essas duas histórias, os dois encontros de Pedro, o encontro e o reencontro, cara. Sim. É que assim, às vezes o músico, cara, esse cara artista que tá lá no mundo, que tá lá fazendo um monte de coisa, na promiscuidade, nisso, naquilo, às vezes o cara já teve uma raiz, cara. Sim. Eu sempre olho para uma pessoa e às vezes eu olho para uma pessoa e choro pensando assim, cara, tipo, essa pessoa já foi um bebê, essa pessoa já foi uma criança de colo, essa pessoa já aprendeu a falar, já abraçou um pai ou a mãe, às vezes não, mas por ser órfão e tal, mas essa criança já foi ali, e como que ela chegou a ser um monstro daquele? A gente não entende os momentos da vida, as coisas psicológicas e tudo mais. E aí você vê um músico, cara, que ele já foi um músico cristão, ele já conheceu, e por N circunstâncias da vida, por ser machucado pela igreja, por ser machucado por aqueles que eram para seus pais espirituais deles, o cara esquece de Jesus, some e volta a fazer aquilo que é a única coisa que ele sabe, que é tocar, e tá lá no mundão e tal. E aí chega, cara, o H27 com o pão e o peixe na praia, cara. E falando pra eles assim, volta pra cá, ó, vem comer, traz o que você tem, que você sabe que é o peixe, mas vem pra cá comer aquilo que eu já tenho preparado pra vocês, cara. Tem muito Simão aí, cara, que tá só esperando Jesus chamar de Pedro pra voltar, cara. Isso. E vocês são uma ferramenta, mano, pra Também, isso. Eu fico muito feliz de ver isso, cara. E precisaria de mais H27s aí no Brasil todo, cara. Nessa geração, no mundo todo, cara, com essa visão. Claro que tem lugares, tudo, mas ainda é um número pequeno que se preocupa com a classe artística, que é uma classe que sofre tanto preconceito, apanha tanto e fica ali naquele meio. É. O artista cristão fica ali naquele meio, cara, porque ele não é, ele apanha do cara que é artista do mundão e ele apanha do outro cristão. Então ele é o cara que mais se lasca ali naquele meio, fica ali naquela coisa, ele apanha dos dois lados, cara, né? E vocês veem como uma solução, cara. Como uma solução de Deus para isso, cara. Muito legal. Sabe? Olha, olhando aqui no relógio, falta um pouquinho pra gente terminar. Isso aí. Eu olho no relógio e sinto na barriga, cara, sabe? Quase chegando a hora. Você trouxe uns convidados que vão pagar seu almoço hoje, você falou, né, hoje cara? que eu tô na fé, né? Tô intercedendo por isso, mas eu sei que vou ter respostas, né? Sim, eu creio nisso, cara. E assim, as considerações finais, cara. Muito bom. Quando a conversa é boa, né? Cara, assim, primeiro agradecer a oportunidade mesmo, de coração, porque é uma coisa... Eu sei que a galera tem feito, né, podcasts e tal, mas eu acho uma coisa que eu costumo dizer que os podcasts dessa temporada agora foi algo mesmo de Deus. Tem os da loucuragem, mas vamos trazer para o nosso entendimento aqui, né, assim, que é algo de Deus. Porque mesa sempre foi algo que Jesus quis, então eu acho isso aqui muito legal. Eu acho um espaço, tanto é que a gente está mergulhando nisso também, porque eu entendo que, cara, independente se está no hype ou não, é algo que sempre a gente vai poder fazer. Então, assim, te agradeço de coração, porque a gente troca ideia, vira amigos, fala daquilo, dos projetos, daquilo que a gente acredita, e isso é muito bom, né? Isso traz afinidade, né? Esse lugar de mesa traz muita afinidade. Cara, acho que minhas considerações finais é dizer duas coisas que eu carrego, assim, que não é clichê, mas é que mudou a minha história. Cara, eu tenho dois focos diários na minha vida, que é permanecer amando a Deus. Não desprezem isso, não desprezem a busca por tentar amar a Deus diariamente, porque isso vai fazer toda a diferença.
E tenha certeza de quem você é. Você é um lugar que Deus quer habitar. Ele fez você para isso. Esses dois entendimentos eu carrego na minha vida diariamente e me fez mudar todo o meu conceito e a minha maneira de viver e como eu olho para tudo aquilo que a gente falou, para a classe artística, dizendo assim, cara, o amor que eu tenho, o entendimento que eu tenho de cuidar e ver uma semente de transformação é porque eu vivo buscando algo diário, de amar a Deus sobre todas as coisas, de extrema importância. Não virou uma coisa comum na minha vida. Ah, é normal. Você tem que fazer. Muitas pessoas você pergunta e fala, ah, eu amo. Cara, você anda 5 minutos ou conversa 5 minutos, não é o que você consegue enxergar, né? Então, assim, cara, ame a Deus acima de todas as coisas. Isso é algo que precisa ser buscado diariamente. E tenha certeza que você tem uma identidade, a tua identidade é alguém que carrega a presença. Cara, antes de tudo, viva uma vida de tentar manter o Espírito Santo dentro de você, que o resto ele vai fazer de uma forma incrível. Incrível, tenho certeza disso. Fechou? Isso aí, galera. Que top, top, top. Eu falo sempre, quando a conversa é boa, o tempo passa voando, né? Temos que fazer aqui o próximo podcast contigo, né? O Pastor Flávio Souza 2, capítulo 2, né? Temos que fazer isso daí, cara. Tem. E porque tem muita história para contar e tem muita coisa para ser feita. Eu creio que Deus tem um propósito para o H27, mesmo que isso é um propósito para a vida das pessoas. E espero que quando eu for te entrevistar novamente aqui, a gente tenha muito mais histórias sobre o H27 para contar, cara. Que você traga pessoas, que a gente entreviste pessoas do H27 com a vida mudada, a vida artística restaurada, para a honra e glória daquele que nos chamou, né, cara? Daquele que nos amou primeiro. E eu vou deixar aqui, como eu falei, no vídeo para vocês verem aí o perfil no Instagram deles, tudo mais, para vocês entrarem, seguirem, conversarem. E eu peço para vocês, galera, compartilhem os nossos vídeos, curtam os nossos vídeos, porque isso ajuda bastante a gente aqui do podcast, viu? Estamos terminando, infelizmente, como eu falei. E, cara, eu espero vocês na próxima. Vamos estar com o pastor Ney na próxima aí e vai ser bênção para nossas vidas também. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém.